Amiguinhos, existe um lugar onde as calçadas são de cristal, onde as ruas são de ouro e lá todo mundo é príncipe e princesa. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lá do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes, as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lá do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes, as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei.
Os seus muros são todos brilhantes e as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. que Ele entra, Ele faz a mudança. Então que nessa noite, com muita gratidão no nosso coração, nós possamos louvar ao Senhor. Não só aqui, como eu sempre falo, que nós possamos louvar ao Senhor em onde a gente andar, onde nós se colocar, presente, que nós possamos louvar ao Senhor com o nosso falar, com o nosso agir. E como foi falado no começo através do pastor, o Senhor, Ele está nos dando uma segunda chance. Ainda nós temos essa chance de fazer a diferença, de fazer melhor, fazer hoje melhor do que nós fizemos ontem. Então que nós não venhamos perder essa oportunidade, mas que nós venhamos agarrar firmemente com as nossas mãos e adorar ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é digno. E através desse louvor, nesse momento, nós iremos falar sobre o amor de Deus por nós. Ele nos ama de uma maneira incondicional. Imagina só o amor do seu pai e da sua mãe por você. O amor você, pai. O amor seu, mãe.
que você tem pelo seu filho. Imagina um amor maior que esse ainda. Às vezes nós podemos até pensar que não existe um amor maior que o amor de uma mãe por um filho, mas existe sim o amor de Deus por nós. Amém? Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim?
nesse momento eu te peço, Senhor, que receba o nosso louvor, que é de todo o nosso coração, Senhor, é para engrandecer e louvar o teu santo nome. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então, Daniel capítulo 12, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 13. Enquanto vocês acham, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Venha nos animar nesse momento e nos ajude a colocar em prática o que nós vamos aprender aqui, Pai. Tem misericórdia de cada vida, cada coração. E nos colocamos diante do Teu altar nesse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos. Amém. Irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. Estamos começando o mês de outubro. Hoje é 1º de outubro. E nós temos essa mania, né? Tem que recomeçar só em janeiro. E na verdade não recomeça nada. Volta tudo a estaca zero. Então, vamos recomeçar sim, por que não? Mais um mês aí pela frente. Estamos na primavera. O que é primavera? Primeiro verão. E Deus está nos dando essa oportunidade de recomeçar a nossa vida. E eu senti o desejo no coração de ler esse versículo, que diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Esse descansarás é morrer mesmo. Vai chegar naquele último dia que nós vamos para a sepultura. Vamos dormir no Senhor. Descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? O tema da mensagem de hoje é: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. E esse seguir caminho é seguir dentro da obediência de Deus, porque o profeta Daniel estava recebendo aqui algumas revelações que nem ele mesmo estava entendendo, revelações futuras. E se você ler ali os capítulos de Daniel, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, que é bem complexo, mas interessante, que nem ele estava entendendo, algo que já até aconteceu, ele chega um momento que ele fica ansioso. E ele diz para o anjo: mas quando vai acontecer tudo isso? Quando vai suceder tudo isso? A ansiedade de Daniel. E o anjo acalma o seu coração, sela esse livro e descansa, Daniel. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E encerra o livro de Daniel. O profeta Daniel é encerrado com esse versículo lindo. Descansa, Daniel, diante dessas profecias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. Não para no meio. Segue até o fim. Porque tu vai descansar. Vai descansar em mim enquanto você estará caminhando. Talvez vai descansar na sepultura. Mas o dia que Jesus voltar, que ele nem sabia disso. Mas o dia que Jesus voltar, naquele grande dia, a volta de Cristo, te levantarás para receber a coroa da vida eterna. Aleluia. Não sei como está a tua caminhada, mas Jesus me colocou aqui nessa noite para dizer para você: não parar. Não é para pendurar chuteira, é para continuar até esse coraçãozinho parar de bater. É para continuar firme, para que nós possamos receber o galardão. É para continuar firmes, para que você não termine a sua vida frustrado. Em outras palavras, Daniel, continue caminhando, porque quando nós paramos no meio do caminho, nós ficamos frustrados. Eu fico. Se eu começar um curso e não terminar, eu fico frustrado. E quantos de nós já não começamos um curso e parou no meio do caminho? Quantos? Erga a mão aqui quem já começou e não terminou. Bando de mentiroso. Erga a mão. Todos nós já terminamos alguma coisa, mas todos nós também começamos. Parece sala de aula.
né? Na faculdade começa 40, 45, é a coisa mais linda do mundo, termina com 12. Termina só os discípulos. Gente, é para continuar a caminhada. Não importa se você está se arrastando, está correndo, está caminhando em passos, mas é caminhar em passos firmes, porque Jesus Cristo é a rocha. Então eu convido você nessa noite, para que você entenda o sermão dessa noite, continue firme. Continue depositando toda a tua confiança em Jesus. Porque eu quero dizer para você que começar não é difícil. Todo mundo começa bonito. Todo mundo começa no trabalho bonito, primeiro dia de trabalho, meio assim, mas vamos embora. Sabe, aquele ânimo. Eu comecei na academia faz uns 2 meses, nem 2 meses faz. Esses dias eu já comecei, não, bora lá, e gostoso. O braço vai ficando assim, e vai, daqui a pouco você mesmo tem que se erguer assim, ó. Vai, já estou começando a me arrastar em 2 meses. Mas vamos embora. Aí eu lembro nas parcelas, né? Personal particular um pouquinho mais caro. Eu falo, não, agora vou mesmo. Aí a hora que você lembra nas parcelas, fala, não, tem que pular firme, vamos embora. Não vão desistir. Mas a nossa caminhada assim começa bonito, gente. Começa lindo, daqui a pouco vai desanimando, vai vindo as picuinhas da vida, vai vindo uns detalhinhos aqui, mas a palavra de Deus diz que nós devemos continuar. Então começar não é difícil, mas chegar até o fim é sempre um desafio para nós. Sempre será um desafio. Na carreira que nos foi proposta, e nós vamos ler daqui a pouco lá em Hebreus capítulo 12, só haverá coroação para aqueles que forem até o fim. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10, uma mensagem que Jesus diz à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel até a morte. Sabe, se você pensar, com quem eu posso seguir esse exemplo? Com muitas pessoas. Começa com uma nuvem de testemunhas, depois é Jesus. Jesus é o nosso exemplo que não desanimou em nenhum momento. Agora sim, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Olha que texto lindo. Hebreus capítulo 12, verso 1, verso 2, verso 1, verso 2, verso 3. Dá vontade de ler tudo. Verso 4, mas nem para no 4, nem para no 5, nem para no 6. Esse texto é maravilhoso. Hebreus está lá no finalzinho. Hebreus capítulo 12 diz assim: assim nós temos, está na linguagem de hoje aqui, assim nós temos essa grande nuvens, essa multidão de testemunhas. Quem são essas multidões de testemunhas? São os homens e mulheres da palavra de Deus. São os homens e mulheres que passaram pela IPI de Gramadão. São homens e mulheres da nossa família que seguiram até o fim. Não trocaram Jesus por nada. Pais que estão me ouvindo aqui, por favor, segue o teu caminho até o fim, para servir de testemunho para os filhos. Gente, eu conheci pessoas que infelizmente não foi uma nuvem de testemunha para mim. Eu conheci muita gente que serve de nuvem de testemunha, como meu bisavô, meu avô. Mas também conheci pregadores da palavra de Deus que pregava com fervor. Mas no finalzinho da sua vida, quando estava lá com seus 60, 65 anos, comete adultério. Parece que vira uma criança. Parece que coloca para fora toda a fantasia da carnalidade e termina a sua vida de forma triste. Termina a sua vida dando mau testemunho. Eu fico pensando, aquele homem morreu frustrado. Talvez com o perdão de Deus, não sei o último minuto, mas o gostoso é você terminar a sua vida em público, de cabeça erguida, com o perdão de Deus, mas caminhando, pregando, testemunhando a palavra de Deus. Ah, irmão Gerson, vou deixar para 1º de janeiro. Não vai, é hoje, 1º de outubro. Hoje você vai fazer diferente. É agora, porque nós nem sabemos se vai estar vivo 1º de janeiro. Nem sabe o que vai acontecer, ainda tem muita água para rolar. Apesar que eu profetizo aqui que em nome de Jesus todos nós vamos viver 150 anos.
Coitada das mulheres que vai ter que aguentar os maridos aí. Coitada da Joelma. Mas nós vamos viver para Cristo. Mas é hoje, não é amanhã. E olha o que diz o verso 1 de Hebreus 12. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, aleluia. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Eu vou repetir: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Você não está conseguindo caminhar porque o fardo é grande, você não está conseguindo caminhar porque a mala é pesada. Pelo amor de Deus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que Jesus vai aliviar você. O que está atrapalhando você? O vício. Que vício está atrapalhando você? Qual é a sua mala hoje? Ô mala, deixe de lado tudo que nos atrapalha. E o pecado que nos agarra, sabe, esse pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Agora veja o verso 2. Conservemos os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Seus olhos têm que estar fitos em Jesus, e mais ninguém, porque as outras nuvens de testemunhas são discípulos de Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé, é ele que fortalece a nossa fé. Ele não deixou que a cruz... Gente, nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é sofrer por Cristo. Jesus sabe, e sabendo que tem poder, e as pessoas passavam debaixo da cruz e diziam assim: se realmente tu é filho de Deus, desce dessa cruz. Eu com todo o meu orgulho eu descia, metia fogo em todo mundo, não fazia a vontade do Pai, não fazia a vontade do Pai. E daí? Não era a vontade do Pai. Tem um filme antigo que é uma heresia, esse filme é uma blasfêmia, é a Última Tentação de Cristo, o nome desse filme. E esse filme, o autor quis fazer diferente da Bíblia, quis dar esse gostinho da carnalidade para Jesus. E quando Jesus estava lá na cruz e as pessoas zombando e cuspindo e dizendo: se realmente tu é filho de Deus, desce dessa cruz, Jesus, ele não se aguentou, ele arrancou os pregos dos seus pés, as mãos, e desceu. E diz esse filme que ele casou com Maria Madalena, teve 5 filhos, ia para a padaria todo dia cedo, igual nós. Comprava o pãozinho, fazia seu almoço, voltava. E quando Jesus estava lá na sua velhice, chega Pedro, já bem velhinho também, e fala assim: Cristo, o que tu fizeste? Tu não poderia, tinha que fazer a vontade do Pai, volta para a cruz. Ele fala: mas agora não dá tempo mais. Olha que blasfêmia. E aí Jesus, com todo o seu poder, ele volta ao tempo, sobe na cruz de novo e morre por nós. Sabe, gente, com todo o nosso orgulho, às vezes nós fazemos isso. E qual que é a vontade do Pai? Não é você morrer na cruz, porque Jesus já morreu por nós, mas a vontade do Pai é ser discípulo, é crer e obedecer, ser um seguidor de Jesus, das suas palavras, chegar até o fim. Então Jesus é o nosso exemplo. E aqui continua no verso 2, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus, aleluia. E olha o verso 3, pense no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Não mesmo. Pense num Brasil confortável, diz ser cristão, mas não sabemos o que é sofrer pelo Evangelho. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse? Que Deus lhe disse como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, presta atenção, meu filho. Estou no verso 5, presta atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, e não se desanime. Quando ele o repreende, não desanime,
pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Aleluia. O verso 7 diz assim: suporte um sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Verso 8: se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso de nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Verso 10: os nossos pais humanos nos corrigem durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Aleluia. Verso 11: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Que prosperidade, que palavra linda. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 11. Palavra maravilhosa. E essa é a promessa de Deus. Quando nós obedecemos nossos pais terrestres, Deus nos honra, Deus nos dá longevidade, Deus nos dá vida em abundância, mas Deus também é o nosso Pai Celestial, e Ele nos corrige também, como está fazendo aqui nessa noite, e está dizendo: continue firme, olhe para Jesus. Quem quiser chegar onde Jesus chegou, deve passar por onde Jesus passou. Entre o Jordão e o fim do seu ministério, Jesus passou por todos os desafios possíveis. Ele foi tentado no deserto, lá em Mateus capítulo 4. Recebeu todo tipo de tentação. A tentação da fome, de transformar a pedra em pão, e ele rebateu com a palavra de Deus: não só de pão vive o homem. A tentação de conquistar todo esse mundo, da riqueza, da luxúria. E ele diz: adorará só o Senhor teu Deus. A tentação de ser um super-homem. A tentação da soberba: pula-te daqui que os teus anjos vão te salvar. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus sofreu com as críticas, com as murmurações dos fariseus. Está lá em Mateus 12, 14. E isso eu acho que dói mais, viu? Os religiosos criticando Jesus o tempo todo. Ele passou pela traição de pessoas próximas. Traição de pessoas que comiam com ele, como Judas Iscariote. Está lá em Mateus 26, 23. Ele foi traído. Ele passou pela solidão no jardim do Getsêmani, enquanto ele estava orando, os seus discípulos dormindo naquela noite. Ele passou pelos espinhos e pela amargura da ingratidão dos seus discípulos e do povo. Ele passou pelo desprezo e pela cruz e pela morte. Lavou os pés dos discípulos e passou pelos leprosos e por todos os pecadores. Ele sentiu as dores dos açoites. Então Jesus conhece a nossa dor. Ele passou por tudo isso. E o triunfo final está em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, que diz assim: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa linda! Falamos de Jesus. Eu poderia falar aqui de José do Egito. Foi traído pelos seus irmãos, chegou num país distante, mas foi abençoado porque não desistiu. Não topou um programa com a mulher de Potifar. Cuidou da sua santidade, cuidou do seu coração, para que o seu coração não ficasse raivoso, ressentido. Você acha que Deus ia revelar sonhos dele? Você acha que Deus ia engrandecer um homem adúltero
Você acha que Deus ia engrandecer um homem cheio de ódio no seu coração, apesar de tudo que aconteceu com ele, apesar dele ter razão para isso, mas é um homem que conservava os ensinos do seu pai Jacó. Conservava a palavra de Deus em seu coração. Foi odiado, José do Egito, foi esquecido, foi caluniado, foi vítima de inveja, foi desprezado, mas aguentou até o fim. As pessoas mais capazes são aquelas que passaram por maiores dificuldades. As pessoas mais capazes são aquelas que têm experiência. E eu estou olhando para o rostinho de vocês e vejo muitas pessoas com experiências. E não desistiram. Estão aqui pela graça de Deus. Aleluia pela vida de vocês. Como é triste ver uma igreja se acabando. Eu já cheguei a pregar para 3, 4 pessoas, uma igreja com uma baita de uma estrutura, não tem gente mais. Pessoas que desistiram. Pessoas que pararam no meio do caminho. No primeiro ano aqui eu com a Jo, a gente fez mais de 200 visitas. E a gente viu algumas pessoas longe de Deus. E o meu coração não é encher essa igreja de pessoas, isso é consequência. Mas é ver pessoas empenhadas e comprometidas com o Evangelho. Para chegar até o fim, precisamos ser comprometidos com o Evangelho. Hoje de manhã alguém perguntou: mas pastor, o senhor está falando em crer, mas o diabo também crê em Deus. Tiago 2,19 diz que ele crê e estremece, mas eu expliquei que há 2 maneiras de crer. Tem a maneira de crer que você possa estar envolvido com a obra. O diabo, ele conhece o poder de Deus e estremece. Mas nós, além de estremecer e conhecer, nós o adoramos, o seguimos e obedecemos. Aleluia. Aí eu coloquei o exemplo aqui da galinha e do ovo. A galinha bota o ovo naturalmente. Para o ovo ir no seu lanche, a galinha não precisa morrer. A galinha não precisa morrer. A galinha está envolvida com o ovo e o ovo com a galinha. Mas para que o bacon possa ir no seu lanche, o porco tem que morrer. Então o porco está comprometido. E ontem nós comprometemos 2 frangão, né? O Fábio lá, arroz com frango, maravilhoso. O frango, botar ovo é tranquilinho, mas ontem foi embora. Foi para a panela. Sabe, isso é compromisso. Lembre disso, toda vez que você pegar um X-Bacon, você lembre que um porco morreu, alguém morreu para o X-Bacon estar no seu lanche. Agora, se você pedir um X-Egg sem ovo, não tem, né? Não tem um X-Egg. Aí você pode lembrar que quem botou aquele ovo pode estar vivo ainda. Está envolvido com o seu lanche. A galinha está envolvida com o seu lanche, mas o porco está comprometido com o teu lanche. Saindo daqui eu vou pedir um X-Bacon, deu fome agora. Assim nós estamos comprometidos com Jesus Cristo. Para chegar até o fim e chegar na Canaã celestial, você precisa estar comprometido até a morte, assim como Jesus Cristo. Porque senão tu vai ficar envolvido. E envolvido você corre a qualquer momento. Não tenho compromisso. Enquanto eu estava na liderança, eu vinha. Enquanto eu estava na liderança, minha família me acompanhava. Agora não estou mais, agora que você vira. Não estou mais comprometido, agora eu estou envolvido. Mas eu quero dizer que você, hoje eu disse aqui, eu estou envolvido com a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mas nós estamos comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se um dia a Igreja Presbiteriana do Brasil mudar a Constituição e colocar dentro da sua Constituição algo que não é bíblico, eu estou fora da Igreja Presbiteriana Independente. Então eu estou envolvido com essa igreja desde que prego o Evangelho. Mas com Jesus Cristo, independente dessa igreja ou não, sempre estarei comprometido, aleluia. Precisamos de uma igreja. Precisamos estar juntos. Vamos juntos aqui na IPI do Brasil louvar
adorar e pregar o Evangelho e servir a Deus juntos aqui. Mas o nosso maior compromisso é com o nosso Senhor Jesus, aleluia. E se você tem compromisso com o Senhor Jesus e você está envolvido com uma igreja séria que prega o Evangelho, então você também precisa ter compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é menina dos seus olhos. É compromisso, irmãos. Sem compromisso não chega até o fim, é oba-oba. Se você não marcar horário para chegar numa viagem ao destino, você vai parando para o caminho e nem chega e volta para trás. Compromisso, Canaã celestial é compromisso. Sabe, eu poderia citar aqui exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo passou por açoites, perigos de morte, foi apedrejado, passou pelo naufrágio, perigos de salteadores, falsos irmãos, fome, sede, jejum, frio, nudez. E aguentou até firme. Ele escrevia cartas para as igrejas, cartas pastorais. E não é carta se lamentando, mas carta dizendo para as igrejas, assim como a igreja de Filipos, dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tudo posso naquele que me fortalece. Com Jesus Cristo nós conseguimos enfrentar toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um homem que não tinha grana, um homem que talvez que não tinha nenhuma saúde, porque o espinho na carne de Paulo poderia ser sim uma falta de visão, problema nos olhos, mas estava ali firme. Foi para a morte, foi decapitado pelo imperador Nero em 67 depois de Cristo. E ele, as últimas palavras de Paulo foi ao jovem Timóteo, dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso não é para qualquer um, isso é para quem está cheio do Espírito Santo. Aguentar até o fim. Sabe, eu estava lendo sobre a vida de Estevão, o primeiro diácono. Está lá em Atos 7, dos 54 a 60. E foi martirizado. Estevão foi apedrejado. E diz a palavra de Deus que esse diácono era um baita pregador da palavra. Ele falava de Jesus com entusiasmo, com força, com poder. As pessoas ficavam maravilhados, a ponto que ele foi apedrejado em praça pública. Foi humilhado em praça pública. E ele repete as mesmas palavras de Jesus, chegando até o fim. Ele repete as mesmas palavras de Jesus no último suspiro da sua vida: Senhor, não impute esse pecado nessas pessoas, porque não sabem o que fazem. Esse é um homem de Deus. E ele enxerga a glória do Senhor naquele momento e vai para os braços de Jesus. Leia lá em Atos capítulo 7, é maravilhoso. O primeiro diácono a ser martirizado foi Estevão. Irmão, sabe o que é necessário para chegar até o fim, além do compromisso e não só envolvimento? Coragem. Coragem para renunciar ao pecado. Coragem para aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Coragem para caminhar com Ele. Coragem para aceitar os desafios, porque para ser um cristão tem muitos desafios. Coragem para viver no centro da vontade de Deus. Coragem para sofrer com perseverança pelo Evangelho. E essa coragem, para você fazer tudo isso, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé precisa estar depositada nele, que é o autor e consumador da nossa fé, que nós lemos lá em Hebreus. Que Jesus está no controle de tudo e pode todas as coisas. É crer que nós vamos chegar até o fim. Para chegar até o fim é necessário ter a visão da glória futura. E a visão da glória futura é esperar a vinda de Cristo. Eu não desisto enquanto Cristo não voltar. Eu não desisto enquanto o meu coração não parar de bater. Eu não desisto. Vamos continuar. E Jesus quer dar uma vida próspera para você, porque se você continuar firme, pai, seus filhos serão abençoados. Filhos, se vocês continuar firmes, seus pais serão abençoados. As próximas gerações serão uma geração próspera, abençoados em nome de Jesus. Porque quem não tem Jesus anda caidinho de ação.
anda tudo torto, frustrado. Para chegar até o fim, precisamos aceitar a soberania de Deus. Talvez você chegou até aqui e fala: pastor, não dá mais para continuar, porque aconteceu isso, isso, isso e isso. E esse isso pode ser coisas graves. Pode ser um estupro, pode ser um abuso, pode ser alguém que te ofendeu de forma gravemente, pode ser alguém que roubou algo de você. Mas eu quero dizer, creia na soberania de Deus. Creia. É o que nós estamos estudando em Apocalipse, a soberania de Deus. Ele está no controle de tudo. E em nome de Jesus, dá para recomeçar sim. Sabe por quê? Porque Deus é livre para agir. Nós não somos. Nós estamos presos no nosso passado muitas vezes. Estamos presos nos nossos ressentimentos. Mas Deus é livre para agir, Deus é livre para intervir, Deus é livre para abrir e fechar, e quando Ele fecha ninguém abre, e quando Ele abre ninguém fecha, aleluia. Então, se aconteceu algum infortúnio na sua vida, olhe para o céu e diga: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tira, igual Jó. Jó enterrou 10 filhos o mesmo dia, perdeu todos os seus bens materiais, por cima levou uma úlcera, umas feridas no corpo, uma doença gravíssima. 3 amigos dizendo para Jó, até blasfemar, fala: Jó, confessa logo o seu pecado, porque está feia a coisa, o que você fez não é fácil. E uma mulher dizendo para ele: olha Jó, blasfema contra seu Deus e morre. Mas Jó entendia a soberania de Deus. Deus está no controle. Deus deu ordem para Satanás: toca nos bens materiais de Jó, toca nos filhos de Jó, mas nele você não toca. É Deus que está no controle. Ele sabe até onde você vai aguentar. Não desista, Ele está te ajudando, mesmo diante dessas dificuldades. Aceite a soberania de Deus. Sabe, eu converso com pessoas que perderam um ente querido, e essa pessoa não se conforma. Eu falei: aceita a soberania de Deus. Eu sei que dói. Eu sei que se eu pudesse, Deus falasse comigo agora, eu ia lá no Gramadinho e ressuscitava meia dúzia. Não, 1 dúzia. Até mais. Faria isso com gosto, para alegria de tantos rostos. Mas eu não tenho poder para isso. Alguns Ele cura, alguns Ele não cura. Alguns Ele ressuscita, outros Ele não ressuscita. É para não parar, continue firme. Creia na soberania de Deus. Creia que mesmo não acontecendo, Ele está no poder. E enquanto não está acontecendo, enquanto ainda é tempo, ore, jejue, peça a Deus. Assim como Davi pediu a Deus, ficou sem comer pelo seu filho. Mas quando o seu filho morre, o primeiro filho com Batseba, ele levanta a cabeça, sacode a poeira, toma um banho e vai se alimentar. E aí os seus servos dizem assim: mas como que pode? Enquanto o filho não morre, esse homem não come, não toma banho, só fica ali orando. Mas agora o filho morre, esse homem se anima. E ele diz assim: porque agora não tem mais o que fazer. Eu pedi a misericórdia e a graça de Deus, mas Deus achou por melhor levar esse filho. Depois veio Salomão. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, entendia a soberania de Deus. Para aguentar até o fim, entenda que Deus está no controle. Jesus entendeu isso. Jesus entendeu isso perfeitamente. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Porque não é eu que estou no controle, é Deus que está no controle. Se eu estivesse no controle, ninguém mais ia morrer. Se eu estivesse no controle, todo mundo aqui ia ser milionário. Se eu estivesse no controle, meu filho do céu, opa, não é assim que Deus nos fez, não é assim que Deus quer. É para você entender que você não é. Sabe, um dos nomes de Deus, além de Yahvé, além de Jeová, além de tantos nomes que Deus tem, um deles é Eu Sou. E o pastor Lauri sempre dizia assim: sabe por que o nome de Deus é Eu Sou? Para você entender que você não é. A vontade é dele.
E Moisés pergunta para Deus: Senhor, eu vou até Faraó, e o que eu falo para Faraó, que é um Deus desconhecido? O que eu digo para ele? E Deus diz para Faraó que eu sou, mas Faraó não é. Homem nenhum é. O que ele pede para você é que você obedeça e continue caminhando até o fim. E é hoje, 1º de outubro. Não deixa para janeiro. É hoje. Porque janeiro você já prometeu tanta coisa, até agora não fez. É hoje. Para chegar até o fim, precisamos viver com convicção. Jesus tinha convicção. Paulo tinha convicção. Você pega esses homens e mulheres de Deus com convicção. E sabe o que é convicção? É você entender que você tem uma identidade. É você dizer: eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei que Ele pode. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que sinto. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei para onde vou. Eu sei do meu chamado. Aleluia. Isso é identidade. É identidade. Crendo ou não, é a nossa identidade. Chegar até o fim é deixar a vida transbordar de ações de graças e viver com gratidão. Agradeça a Deus. Meio gatinhando, se arrastando, machucado, soldado ferido. Lembrei daquele hino agora, soldado ferido, lindo esse hino. Se puder um dia o louvor cantar. Soldado ferido, lembra? Soldado ferido, 50 anos atrás. Maravilhoso. Sabe, nós somos igual soldado ferido. Um tá com a perna machucada, outro aqui, outro com hernia na coluna, disco de hernia na coluna. Outro tá meio assim, meio tortinho, mas tá indo, vamos embora. Pastor meio sem voz, vamos pregar, tá meio se arrastando. Mas é que o apóstolo Paulo fala: esse corpo físico pode se romper, pode se desgastar, mas o que está dentro de mim é muito maior e se renova dia após dia. Aleluia. É o Espírito Santo, não importa a idade, para ser jovem, importa a espiritualidade. Agradeça a Deus porque você chegou até aqui. Aleluia. Ah, pastor, mas deu uma parada. Não parou não, tu está aqui se arrastando, mas está aqui. Deus lhe perdoou hoje para você recomeçar uma nova vida e recomeçar bem, sem frustração. E para chegar até o fim precisamos estar, sabe, uma palavrinha aqui, uma parte de Deus em nós, o 3 em 1, a santidade, a trindade, o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo revela a verdade para você viver de forma autêntica. O Espírito Santo revela a verdade em nós para que nós possamos viver de forma autêntica. Hoje é o dia. Hoje é o dia do recomeço, é o dia da salvação. É o dia de você deixar para trás tudo que está lhe atrapalhando, para você viver uma nova vida. Por quê? Porque o diabo, Satanás, o ladrão, o falso pastor veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para te dar vida em abundância. Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradeça a Deus, vai glorificando a Deus enquanto o louvor vem cá. Apague as luzes, glorifica a Deus por essa palavra. Peça para Deus lhe dar força para recomeçar. Eu quero dizer para vocês que vale a pena a santidade de Deus. Vale a pena a santidade de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor tratou a vida de Daniel, seus amigos, na cova dos leões, naquela fornalha quente. Depois o Senhor revelou o futuro para Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas o Senhor trouxe essa palavra linda, Daniel. Daniel, não fique ansioso. Tem coisa que você nem vai saber, mas eu usei você como instrumento nas minhas mãos. Por isso pode descansar em paz, pode morrer em paz, pode dormir no Senhor em paz, porque Deus é contigo, Daniel. E naquele último dia tu vai levantar
tu vai glorificar e tu vai te deleitar na presença do Senhor. Assim como muitos já partiram e estão na presença de Deus, assim seja cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque muitos aqui talvez parou com os estudos, não terminou uma coisa nem outra, mas está gatinhando na tua palavra, Pai. Que o Senhor lhe dê vida e vida em abundância, para que cada um que está aqui possa recomeçar. Famílias aqui presentes, filhos presentes, casamento, Senhor, casamento que possa ser restaurado, que o cônjuge possa, nesta noite, Pai, olhar para a sua companheira, o seu companheiro, e reconhecer a gratidão, o dom, Senhor, a dádiva do matrimônio, Pai, e possa haver respeito. Ó, Pai, que famílias possam ficar surpresos, Senhor, com mudanças de vida, com palavras doces, com transformação no coração, Pai. Em nome de Jesus. Pela fé nós oramos por pessoas que aqui estão comprometidas com o Teu Evangelho. Amém. Vamos louvar o Senhor. Agradeço a Deus por esse hino, porque não foi nada combinado. Nada. Aliás, nós não tem nem tempo de combinar, né? Quando vocês ensaiam, eu nem estou com a palavra ainda. Quarta-feira, quinta-feira, a gente vai orando. E olha que hino dos Salmos e hinos maravilhoso, né? Tudo comprometido com a palavra de hoje. Seguirei o meu caminho, né? Eu com dor, tristeza, estamos aí com o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer mais uma vez? Pai, nós agradecemos por esse culto, nós agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O nosso coração se encheu, e não foi porque nós queria desse jeito, é porque o Senhor quis assim, Pai. Obrigado pelos louvores aqui entoados, Pai. Com toda a nossa limitação, mas a Tua palavra diz que nós temos que diminuir e o Senhor tem que crescer, Pai. Obrigado, Senhor, por nos usar
com toda a nossa fragilidade, limitação, mas o Senhor nos usou como instrumento nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor continue nos usando, fortalecendo cada vida aqui presente, Pai. Sabemos que cada um tem um desafio, Pai. E que esse desafio seja vencido em nome de Jesus. Que esse desafio seja, Senhor, superado para a honra e glória do Teu nome. Que essa família seja feliz, Pai. Seja unida, Senhor, porque a Tua igreja é constituída de família. E a família precisa estar bem e bem com a Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa tomar conta do nosso coração. E nós apelamos agora para todos que sentiram essa palavra, mesmo aonde eles estão, que o Senhor possa visitá-los, Pai. E colocamos no Teu altar os enfermos, os pedidos de oração, porque a Tua palavra diz lá em Apocalipse que o Senhor colhe, o Senhor recolhe, o Senhor ouve as nossas orações. E que através desse pedido, através dessa intercessão nesse momento, possa chegar até o Teu trono da graça, Senhor, como incenso suave até Ti, Senhor. Colocamos, Senhor, mais uma vez, esses nomes, a nossa irmã Anésia, nossa irmã Alice, nossa irmã Esther Molinari, a nossa irmã Gabriela, Pai. São pessoas que não podem estar na Tua casa, estão em tratamento, mas agradecemos porque o Senhor tem abençoado. Colocamos a Nelly, o Neuci, irmão da Niceia, o seu Adão, que também passou ou está para passar uma cirurgia no olho, Pai. O Leozinho, Senhor, abençoa, Pai, o Leozinho, Pai, que amanhã estará passando por mais um procedimento. Ó, Senhor, que o Senhor possa ir junto com os médicos, que o Senhor possa preparar e continuar preparando aquela junta de enfermeiros simpáticos que estão cuidando deles, fortalecendo a fé da família, dos pais, nesse momento tão difícil, Pai. Mas em nome de Jesus, que o Leozinho já tenha alta essa semana, Pai, e que muito em breve a família possa estar aqui testemunhando o Teu nome, Pai. Também colocamos a vida do Mateus, sobrinho da Claudete, a Emília que está aqui presente, sua esposa, pai, filho, ó Senhor, colocamos essa família no Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, família que será cada dia restaurada, abençoada, vai prosperar em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, olha, Senhor, para esse casamento, olha, Senhor, para essas vidas. Também o pastor Antônio Carlos, Pai. Tem misericórdia do pastor Antônio Carlos, Senhor. Que ele possa se recuperar a cada dia para continuar pregando e louvando, Senhor, o Teu nome. Colocamos a vida do Elton, Senhor, primo da Eline, que vai fazer uma cirurgia no pulmão. Colocamos no Teu altar, Senhor, também pelo Zé da Júlia, que também vai fazer uma cirurgia amanhã. Também, Senhor, Dona Antônia, Pai, pela sua saúde. E oração também, Pai, por todos aqueles que estão sofrendo, Pai. Que os seus nomes não estão aqui, mas que o Senhor alcance essas famílias, Pai. Se alguém está ansioso, apreensivo por resultado de um exame, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa saiba que o Senhor está no controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. Assim como os povos de antigamente, aquietai-vos e ficavam quietinhos e sabiam que Deus é o Deus de Israel, assim também nós possamos aquietar o nosso coração, Pai. E saber que Deus é nossa bandeira, Deus é nossa força, Deus é nossa cura, Deus é nossa salvação. Ele está no controle de tudo, Pai. Restaura, Senhor, cada um aqui, cada nome que foi falado, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana abençoada debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, o abraço, a companhia, o consolo do Espírito Santo seja com todos vós e com todas as igrejas espalhadas por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vão em paz, que a alegria do Senhor seja a vossa força.